Você quer saber de uma vez por todas como fazer as refeições do dia a dia com rapidez, com facilidade e sem ficar perdida na cozinha? Então vem assistir esse vídeo que eu vou te mostrar como. Eu te garanto que se você fizer todas essas aulas, você nunca mais vai ficar perdida na cozinha. Você vai aprender a fazer as refeições do dia a dia em pouco tempo e com a maior facilidade, sem se estressar, sem mais briga, sem se sentir frustrada. Eu sei que parece, nossa, muito bom isso aí, né? Mas eu acho que eu não consigo. Eu te garanto que você consegue, porque eu consegui. E já são 30 anos que eu sou dona de casa, que eu cuido da minha família e que eu cozinho praticamente todos os dias sem ajuda em casa. Mas antes de eu te falar sobre como você pode chegar nesse resultado de ser ágil na cozinha, sem entrar e não perder tempo ali na cozinha, eu quero te contar um pouco como aconteceu comigo isso. Eu tive vó que cozinhava, mãe que cozinhava, mas elas nunca pararam assim para me ensinar uma receita ou como fazer aquilo ali no dia a dia. Mas de todo modo eu ia aprendendo uma receita aqui, uma receita ali, e quando eu casei eu já sabia fazer algumas receitas, já até cozinhava algumas coisinhas, mas que surpresa minha, essas receitinhas não bastavam para o meu dia a dia. Eu precisava ter aquela organização, sabe? Aquela coisa de você saber a hora, o que comprar no supermercado, a quantidade que você vai comprar, organizar aquilo ali durante a semana, quanto tempo eu vou gastar para fazer as refeições no dia a dia. Eu não sabia nada disso, eu me embananava completamente. Eu comprava coisa demais, eu comprava coisa de menos, eu marcava para fazer uma refeição em 40 minutos, passava 1h30, eu ainda estava na cozinha, era um desastre. E eu sempre me sentia frustrada, lógico. Todo mundo esperando para comer. No início, eram eu e meu marido só. A gente não tinha muito dinheiro para estar comendo fora, para estar contratando alguém para cozinhar pra gente. Eram só nós mesmos. Então, eu tinha que me desenvolver naquilo, né? E foi isso que eu fiz. Eu vou te dizer, eu passei anos nessa roda viva assim, sempre me sentindo frustrada, sempre correndo atrás do prejuízo, embananada totalmente com a cozinha. E olha, de coração, eu não desejo isso para ninguém, porque quando você não consegue organizar as refeições da casa, organizar a sua cozinha, todo o resto vira uma confusão. Porque isso é uma das coisas básicas, né, da casa, do dia a dia ali, de uma família, ou mesmo se você mora sozinho. Então, para mim, foram anos assim, para eu chegar nessa forma que eu faço hoje. Eu comecei a assistir muito programas de culinária, eu via livros, comprava livros de chefes, de cozinha. Na época não tinha blog, não tinha muito internet, não tinha essa facilidade mais que a gente tinha. Mas o que eu notei era o seguinte, tinha muita informação, mas receitas soltas, receitas compartimentadas, nada que me desse uma direção, assim, nada que me ensinasse realmente a organizar aquele dia a dia. E daí foi pegando dicas com algumas amigas mais experientes, com minha mãe, eu fui montando uma coisinha que eu achava que funcionava. E aí aquilo começou a dar certo, porque eu já não ficava mais 1h30 para preparar uma refeição. Em 30, 40 minutos eu já fazia a refeição de casa. Então eu digo assim que eu desenvolvi uma forma, e é essa forma que eu quero te ensinar. O que a gente pode fazer para não viver nessa eterna frustração, nessa eterna confusão com a cozinha. E as coisas ficaram tão boas em casa, eu desenvolvi tão bem na cozinha, que eu até fiz um blog, e eu tenho esse blog até hoje. São 10 anos que eu tenho aqui na cozinha.com, onde eu fui dividindo minhas experiências na cozinha, né? E colocando as receitas que eu testava, que eu fazia, as que eu mais gostava, tá tudo lá para vocês. E acompanhar assim é muito bom para quem quer ter essa desenvoltura na cozinha. Mas a gente precisa de uma direção, né? A gente precisa de um passo a passo, porque senão demora muito para a gente alcançar isso. Comigo demorou bastante. Então eu vou passar essa forma para vocês agora, que é o que eu faço na minha casa, desde que eu casei, são 30 anos de casada, e desde que eu consegui fazer isso, eu faço até hoje e continua dando certo. E antes de eu te dizer como eu vou te ensinar a fazer tudo isso, eu só quero dizer assim: não faça certas coisas que algumas pessoas até dizem, olha, faz assim, ou então você chega a essa conclusão pela sua própria cabeça. Não faz assim que não vai dar certo. Eu, por exemplo, chegava o dia de ir para o supermercado, eu ia para o supermercado. Aí lá eu falava, bem, eu vou comprar tanto de carne, eu vou comprar tanto de arroz, e ia fazendo na minha cabeça assim,
Não dá certo, gente. Você chega em casa, quando você vê, você tem coisa demais. Quando você percebe, você tem coisa de menos. Você precisa de um ingrediente na despensa, não tem. Você fica perdida por não ter esse planejamento antes de ir para o supermercado. Ou mesmo são dicas assim pequenininhas, como manter uma lista no celular ou no bloquinho de notas na cozinha. São coisinhas, mas que fazem muita diferença. Eu ia para o supermercado sem saber as quantidades que eu tinha que comprar. Por exemplo, eu chegava e eu falava, bem, eu acho que 4 quilos de arroz dá, ou um pacote de 5 quilos de arroz dá para o mês. Aonde eu baseava isso? E às vezes acontecia de eu ou faltar arroz e eu ter que voltar no supermercado, ou eu ficar com arroz ali demais sobrando. Gente, a gente precisa saber as quantidades. Sou eu e o meu marido, quanto de arroz um casal come em uma semana, em um mês? São coisas que você aprende de uma vez só e você vai ficar com isso na mente para o resto da sua vida. É por isso que hoje, quando eu dou os meus cursos e quando eu ensino, e nesse curso especificamente, eu te ensino a calcular todas essas quantidades de arroz, de feijão, de macarrão, para você montar a lista de supermercado da sua casa, porque eu não posso montar a sua lista. Eu não sei se você é só você e o seu marido, se você tem filhos, se você mora sozinho, entendeu? Então eu te dou o princípio e nós vamos montando junto, tirando as dúvidas. Outra coisa é assim, a gente vive na esperança que a gente vai aprender. Vai dar um clique e vai se resolver esse problema. E não funciona, gente. A gente vai viver na esperança. Você pode passar o resto da sua vida atrapalhada na cozinha. E tem gente até que desiste e diz, eu não tenho jeito para isso. Aí o marido tem que aprender a cozinhar se ele não cozinhava. Aí vai ter que contratar alguém para cozinhar. Ou vai contratar marmita para comer. Porque perde a esperança até, né? Eu te garanto, não dá para aprender assim. Ou quando dá, são anos e anos e anos você pegando essas experiências, esse jeitinho na cozinha, jeitinho no sentido bom da coisa, né? Você tendo essa rapidez, você até pega, mas demora anos e são anos de frustração, eu posso te garantir. Mas seguindo o rumo aqui do que eu vou te ensinar, você tira isso de letra em pouco tempo. Então, tá muito bom isso, né, gente? Mas como, Paty? Como você vai me ensinar a fazer isso? Vê só, eu preparei um conteúdo completo. São 4 módulos, sendo que já no primeiro módulo nós vamos ter umas aulas teóricas, né, que eu chamo, com quadro pra gente aprender assim a base. Essa questão que eu falei das quantidades das comidas, como planejar uma lista de compra de várias formas, porque tem gente que prefere montar um cardápio e fazer uma lista de compra em cima daquele cardápio. Já tem gente que não prefere assim, prefere encher a despensa e o freezer e durante a semana ela vai vendo o que ela faz. Então, existem formas de escrever a lista de compras. Nós vamos aprender sobre as quantidades para cada um. Vou te mostrar o básico do básico, assim, de utensílios apropriados mesmo, que você vai usar, não é coisa supérflua, mas é uma lista básica do que você precisa ter na sua cozinha, porque o utensílio, ele faz muita diferença na hora de você fazer uma receita. Como eu falei aí na live que eu fiz, você só percebe a utilidade, a necessidade de ter um escorredor de macarrão quando você está com a panela de água quente, o macarrão para escorrer e não tem como, né? Você vai escorrer numa peneira, cai metade do macarrão na pia, você se queima e vira aquela bagunça. Então nós vamos ter uma lista de materiais básicos, além dos utensílios, os eletroportáteis, os eletrodomésticos, tudo isso. Inclusive, eu deixo como bônus do curso um e-book que eu tenho já há algum tempo, que são listas específicas assim para quem mora sozinho, para quem vai casar, para quem vai fazer chá de cozinha, shabá. Tem listas lá para todo tipo de pessoas. Então eu deixo no curso, é só você baixar um e-book completo. No módulo 2, a gente já entra em receitas básicas. Arroz, feijão, salada, carnes. São receitas bem detalhadas, são receitas feitas com calma, para você ter todos os detalhes. Tem algumas diquinhas, tem truques, tem algumas substituições que eu dou como sugestão para quem quiser. E o módulo 3, a gente tem
outras receitas, não as básicas do dia a dia que a gente faz sempre. Lá nós vamos ter aula bem específica sobre macarrão e alguns molhos, massa curta, massa de grano duro, muita coisa muito interessante. E tem os acompanhamentos, sobremesas, o que fazer com sobras de arroz. Eu ensino a fazer lanche com sobra de arroz, gente, muito legal isso aí. E temos também todo o material complementar que te ajuda muito nas aulas que você viu. Tem aulas inéditas ali. Ali tem um PDF com vários links que você vai ter sugestões de outras receitas, dicas como fazer raspa de limão e outras coisinhas mais. Tá muito bom o material complementar. Para fechar com chave de ouro, tem uns presentes para vocês, alguns bônus. Olha, nós vamos ter o e-book que eu já falei, de como montar a sua cozinha, ali tem muitas listas e dicas. Nós vamos ter o e-book desse curso completinho, com todas as informações de todas as aulas, todas as dicas, todas as receitas escritas. Nós vamos ter também uma cooking class que eu dei no ano passado e que não está disponível na internet, essa cooking class. Eu vou dar de bônus para vocês. Ali eu ensino com todos os detalhes como fazer um bolo de cenoura com aquela calda durinha. Inclusive eu tive um retorno muito grande dessa cooking class, porque muita gente fez o bolo e foi a primeira vez que um bolo deu certo. Muita gente mandou fotos, eu coloquei nas redes sociais. E um outro bônus são 3 lives com 3 convidadas. Nós fizemos no Instagram lives com a Manu, do @Servidos, com a Sádia, do @Artes da Sádia, e com a Tati Romano, do Panela Terapia. E essas conversas, essas lives, está disponibilizado para vocês também como bônus. Essas lives com as convidadas estão muito boas porque elas passam a experiência delas, o dia a dia dentro de casa, elas dão dicas de praticidade, dão até receitinhas, elas falam algumas receitinhas. E as nossas convidadas passaram muito a experiência delas. Primeiro contaram como foi que aprenderam a cozinhar, como foi o processo delas para chegar onde elas chegaram hoje, o caminho que elas percorreram, deram muitas dicas para quem está aprendendo a cozinhar, a respeito de praticidade, de como facilitar o dia a dia. Foi perfeito, muito bom para todas as pessoas que querem ter essa facilidade, essa rapidez na cozinha. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu nunca imaginei que eu ia fazer um curso, a verdade é essa. Porque eu já tinha o meu trabalho, eu tenho um blog há 10 anos que me custa muito para alimentar, é muito trabalhoso. Eu tenho um canal do YouTube, eu tenho vários clientes, então o meu dia já é preenchido mesmo. E eu já me mantenho com isso há muitos anos. Mas eu comecei a fazer umas lives o ano passado, ensinando as pessoas a cozinharem, e eu fiquei assim, eu acho que não tem coisa mais gratificante do que eu receber aquelas mensagens. Paty, foi o primeiro bolo que eu fiz. Paty, agora eu parei de comprar marmita e tô cozinhando quase todos os dias, como a Ana Paula me falou. A Ana Paula é uma aluna assim, nota 10. Que ela já me disse, olha, os meninos não queriam mais comer de marmita, aí agora eu não compro mais marmita, eu mesma que estou fazendo a comida no dia a dia. É muito gratificante isso, gente. Nas minhas férias em janeiro eu falei, não, eu vou fazer mais essas aulas ao vivo pro pessoal. E fiz isso antes do carnaval, uma série de lives. Fiz isso agora, terminando agora essa série de lives. E todas essas lives estão nesse curso. Então, assim, é muito gratificante. Eu não precisava estar fazendo isso. Foi mais trabalho para mim. Foi um extra, assim, que, sinceramente, eu poderia ficar do jeito que eu estava ali, que estava muito bom. Eu já me mantenho, já ganho mais do que o suficiente pra gente, mas é muito bom, é muito gratificante. E eu quero muito passar isso pra vocês. E aí eu fiquei assim, faço esse curso e as pessoas me cobraram isso, né? Até nas lives mesmo, as pessoas que estavam assistindo falaram, ai, faz um e-book que a gente compra por tanto, faz não sei o quê. E aí eu cheguei à conclusão então de montar esse curso pra vocês, porque eu quero ver mais gente. Eu quero receber mais mensagens como essa da Ana Paula que eu recebi. É muito gratificante. Só que assim, um curso desse é caro para fazer. É caro, vocês não imaginam, porque é a captação da imagem, é a edição, eu tive que arrumar pessoas para
ajudar a fazer isso, porque não dava conta, porque eu já tenho todo o meu dia a dia preenchido, né? Mas deu tudo certo. Então, eu vou fazer um preço muito especial para essa turma agora. Prestem atenção, porque isso não vai se repetir. Tô falando isso porque se eu colocar esse curso de novo à venda em um outro momento, não vai ser esse preço, gente. Porque eu tô assim meio que presenteando o pessoal que me deu essa ideia, o pessoal que assistiu as lives, esse pessoal que vem comigo aí desde que eu comecei a dar as aulas práticas. Então, eu tô presenteando essas pessoas. Então, vai ser esse preço só agora. Paty, agora é muito caro. Olha, eu vou te dizer o seguinte, com uma parcela desse curso, você não compra uma pizza, você não paga a parcela da Netflix. Eu acho que nenhum curso de culinária, porque eu andei vendo os cursos de culinária que tem por aí. Gente, aquilo não ensina você o dia a dia. Pode até ensinar algumas receitas, tal, receitas soltas, mas não vai resolver o seu problema. Agora, o carrinho, eu só vou deixar vender nesse curso, são 7 dias só aberto, porque depois eu quero dar assistência a quem comprou o curso. Eu vou dando todas as informações para vocês. Agora clica aqui em comprar, compra, entra no curso, lá tem todas as informações e a gente se vê lá dentro.